Olá pessoal, bom dia e uma ótima semana de lida para todos nós. Segunda-feira, 23 de dezembro, reta final do ano, mas nunca é tarde para aprender, informação nunca é demais. Hoje, o Giro do Boi traz vários conteúdos de destaque, começando pelo início de 3 séries especiais. Uma sobre semi-confinamento com o professor Guilherme Vieira, outra sobre manejo de pastagem com a também professora Janaína Martuscello e uma terceira sobre um dos maiores celeiros de cria do Brasil. É claro que eu estou falando do Pantanal. Estimativas apontam que por ano são desmamados aqui no Pantanal quase 2 milhões de bezerros. Este gado sobe para o Planalto, onde é recriado e engordado. E somente Mato Grosso do Sul possui um rebanho de 3,5 milhões de cabeças na planície. Na cidade de Corumbá, há 50 anos, pesquisadores da Embrapa estudam a fauna, a flora e a criação pantaneira. A nossa equipe de reportagem foi até lá conhecer as pesquisas em andamento. Nos deparamos com muitas realidades desconhecidas pela população, como genética de ponta, biotecnologia reprodutiva avançada, sanidade impecável, nutrição de primeiro mundo, gestão pecuária focada numa produção com excelência, sempre com um olho no boi, outro na preservação ambiental. No giro desta manhã, um panorama de todas estas frentes de pesquisas. Conheça também um dos mais intensivos projetos de pecuária do Brasil, este localizado no Cerrado. É o da Fazenda Lajeado, localizada em Mineiros, Goiás. A propriedade é referência por estar conseguindo abater seus animais da safra com pouco mais de 1 ano de idade, pesando até 23 arrobas. Este gado super precoce é fruto do cruzamento de charolês em vacas F1 Angus e Nelore. E um dos grandes segredos deste trabalho é que, além de genética e nutrição, é necessário muita persistência. E direto de Mato Grosso, saiba como a Fazenda Luar, do Grupo Nova PEC, conseguiu aumentar em 20% a sua produção, a sua lotação, com pequenos ajustes de manejo de pastagens. Tudo isso e muito mais agora no Giro do Boi. Muito bem, pessoal, começamos o Giro do Boi de hoje. Vamos direto destacar um dos mais intensivos projetos de pecuária do Brasil, o da Fazenda Lajeado, localizada em Mineiros, Goiás. A propriedade é referência por estar conseguindo abater seus animais da safra com pouco mais de 1 ano de idade, pesando até 23 arrobas. Este gado super precoce é fruto do cruzamento de charolês em vacas F1 Angus e Nelore. E um dos grandes segredos deste trabalho é que, além de genética e nutrição, é necessário muita persistência. Vamos conhecer um pouco mais deste magnífico trabalho? Edmundo Vilela. Nesse primeiro episódio do Giro do Boi, nessa parceria com a Lajeado, a gente veio hoje para a Fazenda Flamboyant. Eu sou médico veterinário, sou pecuarista, formei na Unesp de Botucatu, onde eu fiz meu mestrado. E a fazenda onde a gente começou tudo isso é muito próximo daqui, que é a Fazenda Lajeado. Foi a primeira vez que a gente produziu super precoce. Desde 2004 a gente entrou nesse projeto. E de lá para cá a gente veio copiando um pouquinho que cada pessoa trouxe para a gente. Um pouquinho do que o seu Oswaldo, um pouquinho do seu Manuel, do seu João. Trouxe a experiência de pecuarista, do manejo da fazenda. Trouxe um pouquinho do que a equipe da fazenda traz para a gente. Trouxe um pouquinho do que o Zequinha ensinou lá na Unesp, professor Silveira, professor Gilberto, e é isso que a gente vai fazer hoje. Então hoje a gente está aqui na Fazenda Flamboyant, é um projeto nosso, é uma fazenda que a gente adquiriu em 2017, nós estamos no município de Santa Rita do Araguaia, a 35 quilômetros da cidade, região que é o Alto Araguaia, no Vale do Araguaia, nascente do Rio Araguaia, e essa fazenda a gente tem uma proposta para ela, que a gente pegasse o que a gente acredita que vai ser a pecuária de cria no futuro. Então, para a gente é como se fosse
a vitrine tecnológica da Lajeado Biotecnologia e Pecuária. A Lajeado é a empresa que eu comecei a trabalhar, ela tem um CNPJ de 2001, mas o primeiro cliente está aqui próximo também da gente, que é a Fazenda Jaó, desde 1999. Então, quando a gente começou a trabalhar com isso e ter essa proposta. Cada episódio nós vamos chamar um especialista da Lajeado para falar um pouquinho sobre reprodução, para falar um pouquinho sobre genética, então todos os parceiros que estão envolvidos nesse processo. Fazenda Flamboyant, igual eu disse para vocês, ela virou para a gente uma vitrine tecnológica e a gente vai apresentar a fazenda e o passo a passo de como tudo está sendo feito, certo? Vem com a gente, vamos falar um pouco de cada tema. Hoje a gente vai apresentar a fazenda como um todo, como que funciona. E aí depois a gente vai vindo com cada tema específico, especificando, detalhando, falando rapidamente como que a gente trabalha. Vem com a gente. Nesse processo de intensificação, um dos primeiros conceitos, como aumentar a lotação, como tornar essa fazenda competitiva. Então a pecuária de cria ela deve ir para áreas marginais, em que eu tenha teor de argila menor, em que eu tenha problema de relevo, que eu tenha problema talvez de índice pluviométrico. Então hoje a gente está aqui na Fazenda Flamboyant, uma fazenda que tem um bom índice pluviométrico, bom índice de altitude, bom relevo, mas não estamos com um solo de 10 a 14% de argila e a gente vai tentar fazer daqui uma pecuária lucrativa, uma pecuária com alta lotação intensiva. Então o que a gente tem aqui de conceito dentro da intensificação? Em que uma vaca, ela deixe por ano não só um bezerro, que ela me deixa um boi gordo ou uma novilha prenha. A gente busca aqui hoje eliminar todo o processo de recria da fazenda. Então, qual que é o número para a gente dentro do processo de intensificação, além do reais por hectare que a gente vai deixar, que é importante? Quantos por cento dos animais eles vão ser terminados ou emprenhados até os 14 meses de idade? Esse número, em 2023, foi de 92% a 94%. A gente está conseguindo ou abater até os 14 meses, com bom peso, ou emprenhar as nossas novilhas. Aqui nós estamos pegando duas situações extremamente interessantes aqui nesse local. Primeiro, um dos principais pontos de intensificação da pecuária de cria, que é a terminação dos animais, que a gente já viu o filme, e em novembro a gente vai ver o abate dos animais de cruzamento industrial, que são os animais F1 e F2 e Nelore, super precoce. E aqui a gente está com a parte da fêmea super precoce. É animal desmamado, são os animais que foram desmamados em abril e maio de 2023, e que a gente está emprenhando na estação de monta 23 e 24. Então esses animais já passaram por 3 ETF, a estação de monta delas já terminou. A gente tem uma expectativa em torno de 75% a 80% de taxa de gestação final nesses animais. São todos animais que entraram em estação entre 11 e 14, 15 meses de idade. Em toda a fazenda vocês vão ver esse sistema, que são remangas, elas vão variar em tamanho de 50 por 50, 70 por 70, em torno de 40 metros de coxo, que a gente vai trabalhar com animais comendo dos dois lados, e lotes que vão variar aí de 150 a 250 animais, que a gente vai suplementar toda a questão de volumoso. No processo da pecuária de cria, um dos grandes gargalos é durante o período das águas eu poder colher todo o capim que eu produzo e ter capim, ter comida suficiente no período da seca. Então o que a gente faz hoje, que é a primeira quebra de paradigma que a gente vai falar? Sair desse conceito, que a lotação é determinada pelo período da seca e vir sim pela capacidade de fazenda nas águas. Na seca a gente vai suplementar, vai trazer o volumoso e aumentar a lotação total da fazenda. Então dois conceitos aqui, fêmea emprenha aos 12 a 15 meses de idade e o sistema das praças de alimentação para sequestrar e trazer tudo que a gente precisa de adicional de volumoso aqui. Isso faz parte do processo de intensificação. Vaca que pare bem, emprenha bem de novo. Vaca que come bem, eu tenho toda a questão de programação fetal, eu tenho um feto gestando com boa nutrição e um animal de altíssimo desempenho. Então todo o processo começa aqui. Quando chegar em junho, julho, que as matrizes estiverem sequestradas, a gente vai estar nesse episódio mostrando toda a parte de sequestro. Mas é nessa estrutura basicamente. Sistema de lote, formação de lote da Flamboyant, a gente já passou alguns lotes de multípara, esse aqui é um lote primípara. Dentro das estratégias da cria, a gente separa todas as vacas de primeira cria, que são as primíparas, para a gente ter uma qualidade nutricional mais adequada para esse animal, evitando toda a parte de competição. Então são todas primíparas, todas precocinhas, Nelore e Angus, que entraram o ano passado em reprodução, pariram aos 24 meses e agora
estão num sistema de manejo separado. Estão em boa condição corporal, já foram inseminadas de 2, a terceira vez já está inseminada, já tem 2 diagnósticos. A expectativa é que a gente termine a estação também por volta de 75% a 84% de primir para gestante. Está na condição corporal adequada. Esses animais, diferente das multíparas, que durante o processo de sequestro a gente trabalha normalmente só com volumoso, no ano bom a gente trabalha com proteinado até ela vir para essa desmama. Dentro das estratégias genéticas, que a gente vai ter um módulo específico para isso, tem a base de matriz Nelore, que a gente continua inseminando com Nelore, e a base de matriz Nelore de animais que a gente compra no mercado, que a gente vai fazer toda a parte de cruzamento para fazer F1 Angus, e tem as F1 Angus que a gente trabalha com F2, que é a produção de Charolais, certo? Esse é um módulo, sistema de CRIP móvel também, assim como nos outros módulos, para suplementação dos bezerros. E antes de ir para um intervalo comercial, a gente gostaria de dar um recado especial para você, pecuarista. Veja. Agora eu quero saber quem está pronto para andar com os gigantes? Minha gente, o melhor lançamento da temporada já está aqui. É a Hilux 2025, picape da Toyota que você já conhece e que, além de muita performance e robustez, traz também os serviços conectados nessa nova versão, para que você fique sempre perto do seu carro, mesmo à distância. Com o Toyota App, você pode acompanhar o status da sua Hilux a qualquer momento. Quer conferir o nível de combustível antes de pegar a estrada? Dá para fazer isso direto do celular. E tem mais, você pode ver o odômetro, checar o estado do motor e até localizar o carro, tudo na palma da sua mão. É bom demais estar conectado ao que te move. E com a picape mais bruta da categoria, você segue assim por todos os caminhos. Quer saber mais? Acesse www.toyota.com.br/conectado e conheça todos os detalhes. Ou, se preferir, escaneie o QR Code na tela. Já de volta com o Giro do Boi, vamos iniciar agora uma série especial para que você aproveite ao máximo o período das águas, podendo engordar seus animais em regime de pasto, gastando, aliás, bem menos que um confinamento. Quem estará conosco nas próximas 2 semanas é o professor e consultor Guilherme Vieira. A série é sobre semi-confinamento e neste primeiro episódio o especialista explica os conceitos do semi-confinamento, as diferenças do sistema e como se faz uma boa suplementação a nível de pasto. Outro destaque vai para a categoria de recria, que pode ser acelerada ou turbinada, inclusive com novilhas de reposição. Saiba também quem é o pecuarista que está apto a introduzir o semi-confinamento aí, na sua fazenda. Olá, meu nome é Guilherme Vieira, eu estou aqui no Giro do Boi para falar sobre a série Como Montar um Semi-Confinamento Eficiente, né? E durante 10 episódios você vai saber o passo a passo para montar a sua produção intensiva a pasto, o semi-confinamento, de que forma você vai produzir seus animais, com que objetivo, da melhor maneira possível. Então acompanhe a nossa série, toda semana um episódio. E hoje nós falaremos sobre as bases conceituais do semi-confinamento e os tipos de semi-confinamento. Ora, o que vem a ser o semi-confinamento? O semi-confinamento é a produção intensiva a pasto, no qual utilizamos a ração como forma de engordar os animais, utilizando uma pastagem diferenciada para a engorda desses animais. São vários tipos de semi-confinamento. O primeiro tipo de semi-confinamento que nós temos é a terminação de animais, onde você pode pegar os animais de 15 arrobas e levar até 18, de 18 até 22 arrobas, sem problema nenhum. Tá? É a forma de semi-confinamento mais utilizada no Brasil.
A segunda forma de semi-confinamento, no qual eu gosto muito e que está em franco desenvolvimento no Brasil, é o semi-confinamento da recria, que nós chamamos de recria acelerada ou recria turbinada, no qual você fornece a ração para os animais em crescimento a partir de 7, 8 arrobas, e aí você vai determinar o objetivo, se você vai retirá-los com 12 arrobas, 13 arrobas, se for macho, já caminha 12 arrobas para ir ser encaminhados para a terminação, e geralmente com fêmeas com 12, 13 arrobas, num prazo de 14, 13 meses, para essas fêmeas irem para o processo ou para a engorda ou vai para a reprodução. E o outro tipo de semi-confinamento que nós trabalhamos muito são a de reposição dos animais, né? Onde você vai fazer um semi-confinamento no qual você é uma produção de ciclo curto, onde você vai utilizar essa reposição para dar uma acelerada nesses animais para poder fazer uma reprodução tanto de fêmea quanto de machos. Tá? Quais são as vantagens do semi-confinamento? A grande vantagem do semi-confinamento é que você vai ter uma produção intensiva a pasto, no qual os animais serão produzidos ao ar livre, né? Onde você vai utilizar uma taxa de lotação entre 2 a 3 animais por hectare, né? Onde essa pastagem, como eu falei, tem que ser uma pastagem diferenciada, uma pastagem diferida, e onde você vai poder também, você não vai ter, nessa produção intensiva a pasto, você não vai ter os custos, né, de instalações que você teria num confinamento tradicional. Tá? Uma grande desvantagem, que eu não considero desvantagem, mas o pessoal sempre fala que é desvantagem, é você fica dependente de pastagens de boa qualidade. Porque sem uma pastagem de boa qualidade, você não pode realizar o semi-confinamento. Também você tem o semi-confinamento como uma grande estratégia para a sua produção. Nós temos clientes que utilizam o semi-confinamento, são produtores de leite, né? Produtores de leite, e tem lá uma área reservada para a sua produção de semi-confinamento, onde eles podem utilizar os machos, o advindo da pecuária de leite, ou ele tem alguma oportunidade na região para produzir. Geralmente, uma coisa não exclui a outra. Se você é produtor de cria, se você é produtor de recria, ou se você já faz a terminação num modelo tradicional, você pode utilizar a técnica do semi-confinamento, reservando uma área aí na sua fazenda para produzir essa pecuária de ciclo curto, que é uma grande evolução da pecuária brasileira, tá bom? Eu sou Guilherme Vieira, tá? Se você tiver mais dúvidas, visite o nosso site semiconfinamento.com.br e muitas arrobas de sucesso para você. Muito bem, pessoal, para ter um semi-confinamento eficiente, você vai precisar do quê? É claro que eu estou falando de pastagem. Pensando nisso, também vamos iniciar agora uma outra série especial com a professora Janaína Martuscello, que vai nos orientar, sobre como formar uma bela área de pastagem e usufruir dela. São capítulos que vão trazer temas como recuperação e renovação das áreas, a escolha do capim, análise de solo, calagem e gessagem, adubação fosfatada e de cobertura, sementes e semeaduras, controle de pragas e invasoras e o dia certo para o início do primeiro pastejo em áreas recém-formadas. E neste primeiro episódio do livro Seu Pasto é Lavoura, a especialista explica a importância de enxergar o seu pasto como uma lavoura. Assim como o agricultor é um adepto ao uso de tecnologias, o pecuarista também precisa se espelhar nele e tratar a sua pastagem com a mesma excelência. Vamos conferir o primeiro capítulo? Professora Janaína. Eu sou Janaína Martuscello, professora de Floricultura e Pastagens da Universidade Federal de São João del Rei. Estamos aqui hoje para iniciar uma nova série, Seu Pasto é Lavoura, em que vamos abordar assuntos relacionados ao livro de mesmo título, Seu Pasto é Lavoura, para que a gente possa, de fato, transformar a pecuária pasto numa pecuária rentável e competitiva. A partir do momento em que a gente trata o nosso pasto como lavoura, nós vamos diminuir o custo de produção e vamos também aumentar a rentabilidade. Então eu convido vocês a participarem conosco da série Seu Pasto é Lavoura.
nosso primeiro episódio, nós vamos tratar do assunto abordado no capítulo 1 do nosso livro, em que a gente fala da importância de se tratar um pasto como lavoura. E eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente precisa mudar numa fazenda é a mentalidade do pecuarista. É a virada de chave na compreensão de que o maior bem que ele tem nessa fazenda é o seu capim, são os seus pastos, que vão poder garantir uma maior rentabilidade por diminuir, então, o custo de produção. E nesse primeiro capítulo, em que a gente aborda essa importância do pecuarista entender que pasto é lavoura, a gente traz alguns dados de produtividade do Brasil, de áreas de pastagens degradadas também. Então, alguns dados aí que apontam que nós temos aproximadamente cerca de 160 milhões de hectares de pastagens. E esses dados também são um pouco catastróficos quando eles nos apontam que grande parte dessas áreas estão degradadas ou apresentam algum estágio de degradação. Então nós temos muitas áreas, quase 30 milhões de hectares aí com degradação de média severa. Então não é possível que a gente faça uma pecuária rentável e competitiva nesse tipo de sistema. Mas é importante dizer para vocês que esse processo de degradação, ele não se instala de repente. Ele é um processo que ele vai acontecendo ano após ano, justamente pelo fato da gente não conseguir imprimir práticas de manejo que façam com que esses pastos continuem sendo produtivos. Então é aí que nós não temos a visão de um pecuarista que trata seu pasto como lavoura, porque se estivesse sendo tratado como lavoura, com ajuste de lotação, com reposição de nutrientes, com controle de plantas invasoras, nós não teríamos pastos degradados. Então, quando a gente começa a perceber que esse pasto está perdendo produtividade, esse então é o momento da gente começar a pensar em fazer uma reposição de nutrientes e mexer no manejo dos nossos pastos. Isso sim é enxergar um pasto como lavoura. Então, quais são as principais causas de degradação de pastagens no Brasil? É a gente fazer uma formação de pasto muito ruim, e esse livro trata exatamente disso. É um passo a passo sobre como fazer bem uma formação de pasto. Porque não existe a capacidade de se manejar bem um pasto se ele foi bem formado. Então, um pasto mal formado, ele é um pasto que tende à degradação num curtíssimo intervalo de tempo. E o que é um pasto mal formado? É um pasto que a gente não faz calagem, que não se tem adubação, que não se coloca semente de qualidade, não se faz cobertura de semente. Isso é um pasto mal formado. Uma outra causa da degradação é não fazer reposição de nutrientes. O solo ele vai se exaurindo, ele não consegue entregar para você o mesmo desempenho, a mesma quantidade de nutriente ano após ano. Você está retirando isso pela planta e está retirando pelo animal. Então você precisa repor, você precisa devolver. Você tem que dividir o seu lucro com o seu solo. Por isso é importante fazer essa reposição de nutrientes. E a terceira causa de degradação de pastagem no Brasil é erro no manejo, a gente superlotar o pasto, não respeitando sua capacidade de suporte. Então, a partir do momento em que há essa virada de chave, em que a gente consegue enxergar um pasto como lavoura, nós vamos ter sistemas muito mais sustentáveis ao longo do ano, e eu falo aqui não só de sustentabilidade ambiental, mas principalmente a econômica, e vamos também conseguir ter uma pecuária a pasto mais rentável e competitiva. Seu pasto é lavoura e precisa ser tratado como tal. O pecuarista nada mais é do que um agricultor de capim. Espero vocês no segundo episódio da nossa série. Em instantes, vamos saber como a Embrapa Pantanal atua num dos maiores celeiros de cria do Brasil, bioma que abriga um rebanho de 3,5 milhões de cabeças somente no estado de Mato Grosso do Sul. O Giro do Boi volta já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi e vamos conferir agora uma nova temporada do quadro Embrapa em Ação, que após viajar por vários biomas, Cerrado, Pampa, Mata Atlântica, Semiárido e Amazônia, dessa vez desembarca numa das mais belas regiões do planeta, o Pantanal. Poucos sabem, mas a planície pantaneira é um dos maiores e mais importantes celeiros de cria bovina do Brasil.
Estimativas apontam que por ano são desmamados no Pantanal quase 2 milhões de bezerros. Este gado sobe para o Planalto, onde é recriado e engordado. E o Mato Grosso do Sul é o estado onde mais se faz presente o bioma, 60% da área. Somente o MS possui um rebanho estimado pela Iagro de 3,5 milhões de cabeças. E foi justamente na minha cidade natal, Corumbá, onde a Embrapa inaugurou há quase meio século um centro de pesquisas para estudar toda a fauna, a flora e a criação pantaneira. A nossa equipe de reportagem foi até lá conhecer os estudos e as pesquisas em andamento. Se deparou com muitas realidades desconhecidas pela população, como genética de ponta, biotecnologia reprodutiva avançada, sanidade impecável, nutrição de primeiro mundo, gestão como um todo focada numa produção com excelência, sempre com um olho no boi, outro na preservação ambiental. Aliás, é unanimidade por lá. O homem pantaneiro é a pessoa que mais preserva a sua terra. E a primeira reportagem especial, feita pelo jornalista Marco Ribeiro e o cinegrafista Valdemir Chiroma, sobre a Embrapa Pantanal, a gente confere neste exato momento. Pode rodar. São aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados de extensão, dos quais cerca de 140 mil estão em território brasileiro. O Pantanal é uma das maiores planícies alagáveis do planeta, que contempla regiões ainda nos países vizinhos Paraguai e Bolívia. Da parte que está no Brasil, cerca de 35% está no estado do Mato Grosso e a maior parte, 65% da planície, está no Mato Grosso do Sul. Justamente para onde vamos, Corumbá, cidade às margens do imponente Rio Paraguai, que tem uma enorme importância turística e econômica, por conta do transporte de cargas, por exemplo, principalmente minério, extraído da região. Foi aqui que a nossa equipe de reportagens desembarcou para uma visita à sede da Embrapa Pantanal, uma unidade ecorregional com quase meio século de prestação de serviços, que tem como objetivo a pesquisa e a transferência de tecnologias para ajudar o homem pantaneiro nos desafios diários da produção de alimentos por aqui. A Embrapa foi criada em 1973 e a nossa unidade foi criada em fevereiro de 1975. E aí, então, na época, ela começou como unidade, o EPAI, e trabalhava mais especificamente com a introdução, avaliando cultivares de forrageiras, que era uma demanda dos produtores na região, exatamente por causa dessa oscilação de seca e de cheia. Às vezes você tinha a necessidade de pastagem. A partir daí, se verificou que para trabalhar nesse bioma você precisaria conhecer mais do próprio bioma, e aí então teve até o quadro de pesquisadores, não eram só agrônomos, eles contrataram uma equipe multidisciplinar, que incluiu biólogos, climatologistas, então pessoal que trabalha com imagem também, para exatamente começar a trabalhar nesse bioma. E focado principalmente em 4 grandes áreas, que seriam a agricultura familiar, a pecuária sustentável, a bioeconomia e também pesca e agricultura. Nesses últimos anos, a gente tem passado por um período de secas mais severas, que a gente teve aqueles problemas dos incêndios, tudo, né? Então, é muito dinâmico, né? Então, e essa parte dinâmica do clima, logicamente, interfere na parte biótica, né? Na vegetação e nos animais. É por isso que uma das atividades mais importantes realizadas pela Embrapa é o monitoramento dos níveis de cheia dos rios e a dinâmica das águas. Todo ano você tem um período seco, um período chuvoso, e a maior parte do Pantanal costuma inundar. Isso nas últimas décadas foi muito frequente, as inundações, porém nos últimos anos, desde 2019 e 2020, nós estamos passando aqui por uma grande estiagem. Então o Pantanal faz parte de uma grande bacia hidrográfica chamada Bacia do Alto Paraguai, e o entorno do Pantanal tem várias bacias que trazem então as águas. Então nas partes mais altas, onde tem as nascentes dos rios, se formam então as cabeceiras do Rio Paraguai, Rio Cuiabá, São Lourenço. Então veio desde lá de cima, né? Desde lá de cima, várias bacias, os rios maiores, né, vêm do Mato Grosso.
E esses são os principais rios que acabam trazendo a onda de inundação aqui para o Pantanal. Todo ano, então, principalmente de outubro a março, você tem o regime das chuvas. As chuvas se acumulam na região norte e isso causa uma onda de cheia que vem navegando, né, desde lá do Mato Grosso, entra para o Pantanal. E uma vez estando no Pantanal, ela leva aproximadamente um mês para chegar aqui na região de Ladário, né? E é então um local que é um local ideal para nós termos uma ideia da integração de toda essa água então que é capturada pelos rios e trazida aqui para baixo. Então é uma estação de medição, né, de nível que é referência com dados muito antigos, desde 1900 e muito confiáveis, que nós usamos todo ano para tentar explicar, tentar dar um panorama de o que aconteceu com as cheias e as secas de cada ano no Pantanal. Os estudos desenvolvidos por aqui incluem diversos trabalhos de preservação e resgate de verdadeiros patrimônios do bioma, como o cavalo e o bovino pantaneiro. E esses animais se adaptaram a essa região, trabalhado pela mão do homem, mas a natureza teve um papel definitivo em moldá-lo, vamos assim dizer, a todas as características daqui da região do Pantanal. Legal. É um animal que aprendeu a pastar dentro d'água. No molhado? No molhado. É dócil, é rústico, ele é, vamos assim dizer, excelente tanto no seco como nas águas, né? Tanto tem demonstrado isso. É um animal para enduros também, que ele tem uma resistência, como eu disse, fantástica, né? E é um animal que, vamos assim dizer, o peão pantaneiro gosta de usar. Quando a gente fala bovino pantaneiro, a gente está falando de que animal e qual que é a origem desse animal? A gente está falando de um Bos taurus, né? Então, são os taurinos que vieram durante a colonização com os portugueses e espanhóis, com o diferencial aqui do Pantanal ter sido inicialmente colonizado pelos espanhóis e chegou aqui e ficou, vamos dizer assim, em condição natural até que a pecuária iniciou sua atividade como atividade econômica. Então a gente tem que lembrar que eles ficaram, tem aí um intervalo onde os bovinos não eram criados, né? Não existia a pecuária ainda. E a partir, se não me engano, do século XIX, eles começaram então a criar, a ter uma atividade pecuária no Pantanal. Seu Anísio, pantaneiro com mais de 30 anos de experiência na lida com gado, toca o berrante para um dos maiores berçários da pecuária bovina de corte brasileira. O Pantanal é um grande produtor de bezerros para o Brasil Central. Para se ter uma ideia da relevância, somente o município de Corumbá produz anualmente mais de 300 mil bezerros de corte. Das nossas andanças Pantanal adentro, com os pesquisadores da Embrapa e os produtores rurais pantaneiros, duas coisas ficaram muito claras para a nossa equipe de reportagem. A primeira é quem dita as regras, quem determina como vai ser o jogo, e são as águas. São as chuvas que determinam se vai alagar ou se vai secar e o quanto vai secar. E a segunda é que a pecuária bovina de corte é fundamental para o bom funcionamento de todo esse ecossistema. É o bocado do boi que baixa o pasto nativo e evita que ele queime no período mais seco do ano. A pecuária bovina de corte continua sendo a principal atividade econômica no Pantanal. O boi é um bombeiro do Pantanal, sabendo posicionamento de ventos, possíveis pontos mais arriscados, começa a utilizar o pastoreio nessas áreas. A gente começa a baixar esse capim e suprimir o capim daquela área para que ele possa estar baixo se caso futuramente venha algum fogo. Quem preserva o Pantanal é o pantaneiro, é quem está produzindo o Pantanal. Ou seja, se nós não tivéssemos aqui, esse capim que a gente falou que está 100% nativo, poderia não estar preservado. Os capões estão preservados. Então o que a gente está fazendo é exatamente consolidando performance econômica através da pecuária e cuidado, zelo, preservação do ambiente.
O pecuarista é o maior preservador do Pantanal, em toda essa área que a gente abrange, a gente observa isso, o carinho que nós temos pelo nosso ambiente, pela nossa casa. Daqui a pouco, veja como uma fazenda de Mato Grosso conseguiu aumentar a sua lotação em 20% somente com alguns ajustes de manejo de pastagens. O Giro do Boi volta já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi e o destaque de agora vai para a terceira edição do Capim Day, que neste ano passou a ser itinerante. As duas primeiras foram realizadas na Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e dessa vez o encontro aconteceu lá na Fazenda Luar, do Grupo Nova PEC, pertinho da capital mato-grossense, Cuiabá. A propriedade é um case de sucesso na intensificação da produção de carne e somente com ajuste de manejo, pessoal, manejo de pasto, ela já conseguiu melhorar em 20% a sua lotação, a sua carga animal. A nossa equipe de reportagens esteve lá. Vamos conferir? Pode rodar. Se o artista tem que ir aonde o povo está, como diz aquela velha frase que conhecemos, os profissionais da pecuária têm que ir aonde o boi está. E é por isso que estamos aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, para acompanhar a primeira edição externa do Capim Day. A professora Janaína Martuccello está aqui para a gente falar um pouquinho dessa casa que está cheia de um público ávido por informação, né, professora? É isso aí, Marquinhos. Nós estamos aqui na Rota do Boi, né? Então aqui tem um rebanho bovino significativo, né? Então nós trouxemos o Capim Day para essa primeira edição, que é a edição fora de São João del Rei. Então essa é a terceira edição do Capim Day. Resolvi pular os muros da Universidade Federal de São João del Rei para poder trazer o Capim Day para onde o boi está. E o boi é pasto, né? Então nós estamos aqui para poder fazer uma divulgação de ciência e tecnologia em pastagens. Realmente, Marquinhos, casa cheia, né? Nós estamos com mais de 350 pessoas nesse auditório, né? Uma expectativa muito boa, conteúdo de altíssima qualidade, né? Então o Elton Cabral agora falando de gestão de pessoas, daqui a pouco eu entro para falar de manejo, né? E realmente um público muito qualificado e que quer transformar as fazendas. Quando se fala em tecnologia, se fala em intensificação, e realmente Mato Grosso é um estado pujante, né? Aqui as coisas acontecem de modo muito rápido, agressivo, né? O produtor vai para cima, produz mesmo, bastante empreendedor. Mas é importante cuidar da base, bem cuidado, porque senão os riscos aumentam muito. Você tem um envolvimento muito alto de capital para intensificar a pecuária não é barato intensificar a pecuária. E os resultados da pecuária ela vem muito do detalhe básico, bem feito, porque nós estamos lidando com um ser vivo, com o animal. O animal precisa que as coisas sejam feitas com calma, com tranquilidade, com rotina, porque o boi naturalmente é um animal de rotina. Então, desde o cuidado da qualidade da água, da frequência rotineira de suplementação do animal, permitir que o animal sempre esteja saudável, não esteja com praga, carrapato, mosca, e esteja sempre comendo ponta de capim, isso faz o animal produzir. Isso é a base. E aí vem a intensificação, vem a adubação, vem a suplementação, vem as divisões de pastagem, vem as ferramentas como o drone, que vem para ajudar, não vem para substituir. Então, se a base não estiver bem feita, não adianta pular a etapa, pegar atalho e querer já intensificar com tecnologias. Possivelmente a gente vai correr um sério risco de tomar prejuízo e acabar no final ainda queimando a tecnologia. Por isso é a importância do Capim Day de vir trazer o produtor para conversar muito das coisas básicas, que é onde a gente começa a iniciar o jogo da lucratividade, né? Do auditório na cidade para onde tudo realmente acontece. O segundo dia do Capim Day edição Mato Grosso foi realizado na Fazenda Luar, do Grupo Nova PEC, pertinho da capital Cuiabá. Os participantes puderam acompanhar em loco as tecnologias, os manejos e os resultados. Todas as estações aqui, Marquinhos, são estações tecnológicas. Então nós estamos mostrando aos pecuaristas que estão aqui presentes, nós temos muito pecuarista, né? Temos vaqueiros aqui. Então nós estamos mostrando essas tecnologias que realmente trazem resultados para a fazenda. Então nós temos uma tecnologia de adubação mais eficiente, com fosfato natural reativo. Nós temos aqui uma máquina em que mostra a eficiência de produção de feno também. Então o pessoal fala ali da importância do feno, que faz parte da estratégia, né, para a gente ter forragem para seca. Né? Então tem a parte de suplementação, né? E o pessoal ali na estação lembrando sempre que para a suplementação ser eficiente nós precisamos de um bom pasto. Né? Então a gente aduba esse pasto, produz esse pasto, né? Maneja bem, faz a suplementação ali para que a gente tenha desempenho e consiga tirar mais cedo esses animais, né? Rodar mais rápido a fazenda. Tem uma estação que tem um foco muito para
controle de plantas daninhas, né? O que é extremamente importante para a manutenção da produtividade do pasto, né? Então as plantas invasoras são plantas oportunistas e quando ela aparece nós temos que eliminar de vez. Então tá tudo sendo explicadinho aí para os pecuaristas que estão presentes aqui nesse dia de campo na Fazenda Luar aqui no Capim Day. A Fazenda Luar iniciou recentemente o processo de intensificação, já presente em outras propriedades que compõem a nova PEC. Apenas com as medidas preliminares de ajuste de manejo de pastagens, já foi possível o incremento em mais de 20% na taxa de lotação da fazenda. A fazenda que ainda vai passar por intensificação, né? Nós estamos no estágio quase que zero. A única coisa que foi feita aqui nessa fazenda foi manejo. E nós estávamos com 3.600 animais quando assumiu a fazenda, animais passando apertado por falta de pasto. Hoje já são 5.500 animais apenas com manejo. Agora vai começar a implementar essa tecnologia, mudança de estrutura, a intensificação mesmo, né, com adubação, enfim, suplementação. Então, nós quisemos trazer o pessoal aqui para conhecer a fazenda, conhecer parte do trabalho da nova PEC e também apresentar as tecnologias dos parceiros. É incrível, né? Quando você mexe no manejo, você consegue aumentar a lotação. É uma relação quase que direta nesse sentido. Totalmente. Você começou a mexer em manejo, automaticamente você já melhora 20% a taxa de lotação da fazenda. Você começa a cuidar melhor dos capins, dos animais, ter mais atenção à gestão da rotina, do dia a dia. É o primeiro estágio. Se você pular essa etapa, corre o zero risco de queimar dinheiro e a própria tecnologia. É fazer a base bem feita, fazer o manejo diário, o rodeio no gado, deixar o gado saudável, suplementação no coxo, pasto na hora certa. Aí a gente atinge o primeiro estágio praticamente só com mão de obra, trabalho que já está aqui na fazenda. E a partir daí a gente começa a implementar outras tecnologias que vão subir a régua da fazenda aos poucos. Mas tem que ser gradativo e de um modo bastante consciente para não inverter as ordens e as prioridades. Tem muita gente que vai colocando tecnologia, metendo intensificação, dinheiro dentro da fazenda e não está com o alicerce bem feito. Aí paga dobrado depois, tem que voltar para trás, perder dinheiro, perder tempo. Então a Luar está nesse processo agora, fazendo a base bem feita para a partir de agora começar o processo de intensificação. Você começou a olhar para o pasto, você melhora a fazenda, você melhora a lotação, você melhora o nível das pessoas, você melhora o ânimo só de você olhar para pasto. É base, né? Só que no Mato Grosso, as ONGs criaram uma imagem para o Mato Grosso, que era aquele boi beirando a mata, com os pau caídos, aquele colonião alto e o boi socar naquele pasto daquele jeito, aquele boi antigo lá. Essa fotografia é a imagem que corre, por mais que a gente lute contra a imagem que corre mundo afora. E aqui no Mato Grosso, eu penso muito no Mato Grosso e a gente está olhando para isso. Onde que eu quero chegar? Eu quero mudar essa fotografia para aquela fotografia do animal a pasto e no coxo. Eu quero mudar essa fotografia. E eu coloco esse modelo à frente na intensificação. Eu coloco ele como ponto máximo da intensificação. Muita gente fala, pô, o confinamento é o máximo. O confinamento é muito bom, nós tropicalizamos, trouxemos sucesso com o confinamento e muito show. Não tem o que discutir. Só o confinamento, ele trouxe duas coisas. Porque a gente, na tropicalização, que a gente não consegue, a gente importou local frio e seco. O confinamento, hoje, nós estamos no trópico. O que nós temos aqui? Um calorão e enchemos chuva, tem barro. Agora, nós estamos praticamente 20 de abril, estamos nessa situação. Tá? Aí a gente começa a pensar assim, chuva barro é chuva, água é vida, calor é sol, é energia, é fotossíntese. Aí a gente tem que usar todas as tecnologias que a gente aprendeu nessa intensificação com o confinamento e a gente tem que dar o passo à frente. O que eu estou falando? Que antes os modelos que a gente tinha eram modelos anteriores à intensificação máxima e ao confinamento. Hoje eu vejo que os passos que a gente está à frente no mundo para trabalhar isso. Foi recheado de novidade, de informações, tudo num lugar só, né? Hoje o dia, graças a Deus, está maravilhoso, então eu só tenho a agradecer e estou muito feliz de ter participado desse evento aqui, viu? Pois é, pessoal, o Giro do Boi vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, terça-feira, temos aquele encontro marcado, sempre às 7 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau.